Bom, agora sim vamos falar da nossa pauta, vamos falar de um assunto muito importante, que é o transtorno do desenvolvimento com comprometimentos nas áreas da interação social, comunicação, comportamento, muitas vezes acompanhado por ações repetitivas e estereótipos. Eu estou falando do autismo, que segundo um estudo divulgado pelo Center of Disease Control and Prevention, que é um órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, revela que uma a cada 68, nasce com o transtorno do espectro autista. Aqui no Brasil, são em média, preste atenção, 2 milhões de autistas. E o que nós sabemos sobre eles? Como é que nós estamos agindo diante da sua inclusão na sociedade? Então, nós recebemos para nos ajudar com essas e muitas outras respostas, um trio conectado com o assunto. É a pedagoga e psicóloga especialista em inclusão, a Carmen Lídia Trunci, de Marco. É Trunci ou Trunci? Trunci de Marco. A musicista e educadora de inclusão, Vanice Camargo, esta bonitinha que está aí. E a economista Luciana Barros Agner. Muito boa noite a todas, muito obrigado por terem vindo. Esse é um assunto que eu tenho muito interesse. Eu tenho muito interesse porque eu acho que todos nós que trabalhamos com comunicação temos dois comprometimentos. Um com a cultura, seguramente, e o outro com o social. Inclusão social, nesse caso, é muito sério, né, Vinícius? Eu acho que é importante que a gente leve... Porque ninguém sabe nada. Vamos tentar, hoje, ter esses esclarecimentos todos. Começar com a Carmen Lídia. Você pode nos explicar como se comporta uma pessoa com autismo? Então, Rony, uma pessoa com autismo, em primeiro lugar, ela é uma pessoa. Claro. Né? E isso é uma coisa muito importante se levar em consideração, porque ela não tem o mesmo comportamento. Mas existem 3 características que todas as pessoas que estão no espectro do autismo vão apresentar, que são as dificuldades da comunicação, da interação social e as questões do comportamento. Aquilo que você estava falando lá. Muito importante. A comunicação pode ser verbal ou ele pode ser não verbal. O espectro é muito amplo. Existem muitos parâmetros para a gente poder falar de uma criança. Mas é muito importante que todo mundo pense nisso, que esses 3 aspectos vão estar presentes, há variações entre os níveis de autismo, há variações no que a gente chama de adaptação funcional desse indivíduo no mundo, e isso determina, na verdade, toda a forma que ele vai funcionar realmente, tanto na escola, quanto no trabalho, quanto na família, né? Eu sei também que o diagnóstico do autismo agora é muito mais fácil de ser detectado, né? Agora, existem, né, os primeiros sinais e para quem está nos assistindo agora, é bom que não necessariamente já se corra para um médico, mas deve saber primeiro esses sintomas quais são, para poder promover esse tratamento adequado. É verdade, a gente tem evoluído muito na questão do diagnóstico. Assim, existe até possibilidade hoje em bebês, existem muitos estudos já com bebês menores, estudos que foram feitos e com filmes e com uma série de instrumentos específicos, mas a gente pode dizer seguramente que de 12 a 18 meses, se a criança apresenta alguma característica das que eu vou falar, é para a gente estar olhando, é para estar levando, é para estar cuidando. Quais são? Então, se o seu bebê, ao você chamar, não te atende e não tem uma deficiência auditiva que justifique isso, com certeza é um sinal para ser levado em consideração. Existe um aspecto muito importante que chama atenção compartilhada. O que é isso? Então, um bebezinho pequenininho, 6, 7 meses, você está com ele no colo e fala, olha, o papai chegou. E ele olha em direção ao que você indicou. Sim. Né? Isso é uma coisa muito importante e a ausência desse comportamento também é um indício muito importante. Tá? Existe também, eu acho que mais um ponto que precisamos falar, a questão do brincar
ele deve ser observado. Porque o brincar, lembra da história do carrinho, né? A criança, no espectro do autismo, muitas vezes, ela brinca de uma forma disfuncional. Ela vira o carrinho e mexe a rodinha, ela enfileira, né? Assim, com todo um padrão até meio obsessivo de organização. Então, são sinais que não são típicos, que não são normais, né? Que devem ser observados e encaminhados. Vanice, você que com toda certeza desenvolveu muitos projetos de inclusão com pessoas de diversas, vamos dizer, deficiências, inclusive com autismo. E você usou para isso música e teatro. Sou suspeito, mas eu acho maravilhoso isso. Eu queria que você dissesse para a gente os benefícios, de fato, que você vê nessa prática. Então, Rony, eu tenho a seguinte ideia de que música é para todos. Claro. Teatro é para todos. Porque antigamente, né, a gente achava que um músico, quando a gente ia aprender a tocar um piano, algum instrumento, falava, mas também ele vai muito bem na escola, né? Tira nota, tira 10 em tudo, pianista, né? Então tinha essa ideia. Mas eu acho que é o contrário, o ser humano ele tem os talentos, tem as habilidades, né? E eu comecei a ter esse olhar com os autistas, com os deficientes, porque eu via que eles respondiam e traziam coisas para mim assim maravilhosas na música e no teatro. O autista, ele tem uma característica muito peculiar na música, que ele aparece desde os 3 anos de idade, ele já tem aquela musicalidade. Gosta de escutar, responde aos estímulos musicais. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho com crianças, adolescentes e adultos com música e o teatro. Tá? Desenvolvo projetos com crianças de 5 a 10 anos, né? Com a música e também no teatro, montando peças musicais, que é uma linha muito bacana, adolescentes e os adultos. Tem uma parceria muito bacana com o Teatro Alfa, 10 anos, e todo ano a gente coloca lá 3 peças e põe os autistas no palco e assim, eles respondem super bacana, positivamente, muito legal. É um trabalho, muito gratificante, sabe? As respostas que a gente encontra que eles nos dão, muito bacana. Siena, sobrou para você. Você é mãe de uma menina X-frágil. Que está dentro do espectro do autismo. Que é a Juliana. Sim. Como é que você vê essa questão do desenvolvimento, do talento, né? Porque eu sei que ela é talentosa, já me passaram tudo. Mas qual é a sua visão nessa história dos talentos, às vezes super talentos, né? Em primeiro lugar, eu vejo assim, os meus filhos, eles têm talentos diferentes. Eles não têm incapacidades. Descobrir o talento que ele tem, desenvolver esse talento. Através desse desenvolvimento, buscar o desenvolvimento de outras habilidades. Eu tenho 2 filhas, uma antes da música e do teatro e uma depois. A antes, autoestima baixa, falta de concentração, interação social nula, era extremamente tímida. A depois que começou a fazer teatro, a cantar, ela descobriu que ela tinha voz, a autoestima foi lá para cima, ela virou a estrela, várias vezes ganhou o papel principal. Ela decorava, tinha um poder de decorar a fala, não só dela, mas de todo mundo, todos os colegas. E ajudava eles na hora que eles se viam lá esquecidos. Que legal, que acontece mesmo. E isso daí ajudou ela a romper a barreira de se sociabilizar, porque eles têm problemas de sociabilização, de conseguir falar, de conseguir não ser tão tímida e se mostrar. Hoje, Juliana já faz faculdade e ela escolheu o curso que ela ama.
E eu tenho certeza que ela vai surpreender muita gente, porque já me surpreende muito. Por curiosidade, não foi economia não, né? Não, ainda bem que não. Ela quer fazer pedagogia, tá. E ela está fazendo, inclusive, e ela quer trabalhar com crianças autistas. Ela já fez estágio e no primeiro estágio que ela fez, ela identificou uma criança com déficit de atenção, chegou em casa, mãe, a professora não percebeu, mas aquela menininha tinha déficit de atenção, ela não estava prestando atenção, era a única que estava no mundo da lua, enquanto a professora interagia com os outros amigos. Ela tem um olhar diferente e acho que isso é que é a grande descoberta. Meus filhos, eles têm um talento diferente. Está mais do que explicado. Camerine, você é diretora, de uma escola inclusiva. Como é que o desenvolvimento dessas crianças, esses diferentes talentos, né? Porque pelo menos foi o que a Luciana falou agora, são talentos diferentes. Deve ter uma multiplicidade de talentos, lógico. Como é que esses talentos colaboram para a inclusão dos seus alunos? Veja bem, todo modelo de educação, ele tem que ser um modelo que contemple várias formas de inteligência. Então, quando a gente tem esse olhar, lá na escola a gente tem toda uma metodologia de muitos anos, né, que a gente foi construindo empiricamente, olhando para cada uma das crianças, aonde a gente faz uma mescla entre o currículo funcional, o currículo mais adaptado ao desenvolvimento dessas crianças que normalmente têm dificuldades no talento acadêmico, né, com as outras formas de inteligência. Então, no próprio currículo dessa criança, a gente imagina um triângulo, onde você tem o currículo funcional, as matérias adaptadas, enfim, tudo o que essa criança pode estudar. Na outra parte do triângulo você tem o teatro, a dança, a música, as tecnologias, a área da educação física também, que é uma área super importante, né? A parte artística, tudo isso aqui, e os especialistas. E trabalhando com isso, você vai desenvolvendo outras áreas do cérebro. Isso já é comprovado cientificamente, né? Está aí a neuropsicologia que nos instrui nisso, que sempre que você começa a trabalhar isso, você vai ter um resultado. Só que tem que despertar. Não é uma coisa que vem assim espontaneamente. Você vai oferecendo isso, a criança vai aprendendo, vai convivendo com isso e vai se identificando. E aí, dentro dessa metodologia, um trabalho muito grande em cima de reforçamento positivo, em deixar com que aquela criança realmente usufrua da alegria de ter essa oportunidade, né? E, assim, faz toda a diferença. Né? Eu imagino que sem isso o nosso trabalho ficaria muito eu soube também empobrecido. Que você prepara para o mercado de trabalho. Sim. Olha que coisa preciosa. Hoje a gente tem aí uma expertise muito grande. Eu, em 2002, constituí uma organização social, a Ser Especial, que cresceu muito. Hoje é um MOCIP, eu sou diretora-presidente dessa organização. E eu posso dizer, Rony, com muito orgulho, que essa metodologia que começou na escola e que pega lá hoje Hoje eu recebo crianças com autismo de 3 aninhos, 2 anos e meio. Isso é maravilhoso, né? Isso não acontecia há alguns anos atrás. Né? E essa turma toda vai se desenvolvendo e a gente vai colocando no mercado de trabalho, olhando para cada um deles do mesmo jeito que a gente construiu a inclusão escolar. A gente constrói a inclusão no mercado de trabalho. E aí é assim, é o exercício da cidadania, né? Porque não há nada melhor nesse mundo do que você ter um trabalho. Seguramente. Vanessa, a Luciana estava falando agora há pouco da facilidade da menina dela decorar os textos, não só dela, mas de todo mundo. E é verdade, eu ouvi falar essa história, que a maioria das pessoas com autismo é boa em aprender visualmente e geralmente possuem essa capacidade de memória que é gigantesca, muito acima da média. É fato isso? É fato, a memorização.
A Juliana, ela já foi a Julieta do Shakespeare. Sim. Olha. Né? E ela participa do teatro, assim, é incrível mesmo, é um talento que às vezes a gente não consegue até, sabe, Rony, falar assim, entender e falar, poxa, como que está conseguindo fazer tudo isso, né? E a gente vai estimulando, e ela foi respondendo e, assim, na parte social também, os amigos, né, Luciana? Ela tinha muita assim, dificuldade do relacionamento com os amigos e diante dessa habilidade que ela tinha para ajudá-los, né? Ficava todo mundo em volta da Juliana, ai, me ajude a minha parte, ela ia lembrando, então os ensaios assim eram maravilhosos, era muito legal, ela era uma assistente lá além da atriz principal, era a nossa assistente de palco. Olha, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, eu queria saber o seguinte, o que pode ser feito? Quer dizer, qualquer uma de vocês pode responder. Para melhorar a qualidade de vida dos autistas, eu acho que mais do que isso, incluí-los na sociedade, que isso eu acho fundamental. Você já tomou a palavra, né, Carmen? É um tema que me encanta. Claro, então, claro, a todos nós. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente colocar que, novamente, não são todos iguais. Então, se tem os talentosos, tem os que não têm esse talento também. Claro. Então, todos eles merecem a nossa consideração e o nosso trabalho. Porque a inclusão é isso, a inclusão é sempre uma rua de duas vias, né? E eu acho interessante colocar isso para que a gente não tenha espaço só para aquele que se destaca, entende? Porque o mundo é de todo mundo, né? Claro. E a gente tem que fazer um mundo para todo mundo. O que eu imagino que é realmente o mais importante, primeiro, uma conscientização da sociedade, que essas pessoas existem, estão aí, têm características pontuais, que se a gente souber respeitar, eles podem desenvolver de uma forma muito bacana, podem realmente contribuir. Não há nenhuma necessidade de posturas assistencialistas. O que precisa é dar oportunidade. Você dando oportunidade, você fazendo a capacitação, você tem o resultado. Tem muita coisa para fazer ainda, a gente está num mundo que ainda não respeita a diversidade como deveríamos, né? Nós ainda estamos nesse momento, e eu digo que a gente tem momentos históricos convivendo, porque se fala tanto em inclusão, mas ainda se tem a segregação. Exatamente. Quer dizer, uma proporção até perversa. Pois é. Então, é muito... como a Carmen está colocando, as oportunidades, né? Porque a gente fala no talento, e o talento, por exemplo, na música, é um mar de possibilidades, né, para você. Eu monto um show de talentos com os meninos, então um canta e canta super bem, o outro ele não tem nem um vocal. Mas ele fala, mas eu queria fazer mágica. Você quer, vamos fazer mágica. Então, lógico, a gente pesquisa e tal, e ele vai, sobe no palco, faz os números de mágica, e ali ele se realiza, e ali ele desenvolve também. Faz um trabalho super legal e que ele está mostrando aquilo que ele consegue fazer. Já aconteceu do menino, eu não quero cantar, não quero, mas eu adoro Elvis Presley, eu quero me vestir de Elvis, eu quero ser o cover. Então, a gente realiza... E ele, nossa, ele tem uma coisa de corpo no palco, e ele dança e ele dubla e faz o Elvis, e você olha, você está vendo o Elvis. Então é um mar de possibilidades, né? Claro, claro. Bom, eu quero agradecer muito, gostaria de inclusive agradecer. Você falou muito pouco, Luciana, mas enfim, eu quero agradecer muito a presença da pedagoga, psicóloga, especialista em inclusão, que é a Carmen Lídia Trunce de Marco. Obrigado com esse seu Chanel que eu gosto tanto, não é? Da economista Luciana de Barros Aigner, que está aqui ao meu lado, esta bonitinha, e da musicista e educadora de inclusão, que é a Vanice Camargo, que continua conosco, inclusive, no próximo bloco, está sabendo, né?